Começamos, então, o segundo encontro do nosso Clube do Livro, né? E nesse encontro nós vamos terminar os últimos capítulos do livro do Arnold Bennett, que é o Como Viver com 24 horas por dia. Realmente, será que é possível, né, viver com 24 horas por dia? Não sei. Bom, eu terminei de ler o livro, já tinha lido ele em 2021. Realmente me ajudou bastante, até criei até um rastreador de tempo, né, com esse livro, para tentar entender, né, como é que eu uso meu livro. Então, nos primeiros capítulos que a gente leu, ele falava um pouco disso, né, tentar entender como é que usa o tempo, etc. E, no primeiro momento, a gente leu até o capítulo 6, né? E agora, em segundo encontro, a gente vai dar uma pincelada nos outros capítulos, que vai do 7 ao 12. E eu vou finalizar lendo o prefácio, né, umas partes que eu destaquei do prefácio, porque o autor, ele mesmo pediu para ler o prefácio por último. Então, respeitando, né, o pedido do autor, eu li o prefácio por último. Legal, vamos lá então. O capítulo número 7 chama-se Controlando a Mente. Eu só confirmar uma coisa aqui. Realmente é isso mesmo. Controlando a mente. Bom, nessa primeira parte, assim, na primeira página, né, eu até não marquei muita coisa aqui, mas o que me chamou a atenção, e já há muito tempo isso, é não controlar os pensamentos, né? Controle da mente, que ele fala aqui. Mas como os nossos pensamentos, às vezes, são assaltados por ideias e por pensamentos repetitivos até, né? Nossa mente é assaltada por ideias e pensamentos repetitivos que nós não temos o mínimo controle. E aquilo fica, né, tipo, num looping, assim, e isso, obviamente, atrapalha o pensamento. Eu li um livro uma vez do Anthony Daniel. O pseudônimo que ele usa para escrever os livros dele é Theodore Derampol. Eu tenho os livros aqui, vários livros dele, eu gosto muito dele. E o nome do livro é O Prazer de Pensar. E nesse livro fala de várias coisas, né? Várias vivências que ele teve, pensamentos que ele teve a respeito disso. Ele escreveu esses pensamentos. O nome do livro é O Prazer de Pensar. Só que ali ficava muito patente que os pensamentos dele eram os pensamentos enriquecidos. Eles eram não pensamentos banais, né? Então, ele vivia situações e refletia sobre aquelas situações grandemente. Só que, devido a esse problema que eu falei, né, de às vezes a gente ser assaltado, né, a mente ser assaltada por esses pensamentos repetitivos, pensamentos, ideias estranhas, a gente não consegue pensar claramente, né? Então, o que ele fala aqui é que é possível, de certa forma, controlar a mente, né? Porque não aquele controle da mente místico, assim, uma viagem completa, não é isso, né? Que ele fala que o segredo para isso é o poder da concentração. Então, tu deveria disciplinar a tua concentração. E que sem o poder da concentração, isto é, sem o poder de ditar ao cérebro a sua tarefa e assegurar a obediência, olha só, a verdadeira vida é impossível. O controle mental é o primeiro elemento de uma existência completa. Então, o que ele diz que é o controle mental? É eu ditar uma tarefa para o meu cérebro e assegurar a obediência do cérebro. Então, bom, vou tentar exemplificar, ficar mais fácil. Você está lendo o livro,
e daqui a pouquinho tu é assaltado por outro pensamento. Eu estou falando, estou usando a expressão assaltado, né? É uma coisa que acontece assim. Mas daqui a pouquinho acontece um problema não, né? Você invade, né, tua mente um pensamento, faz tu perder a concentração do livro que tu está lendo, daqui a pouquinho já tu nem sabe mais, né? Do que tu tá falando, do que aquele livro, né, está falando, né? Então isso é uma coisa que acontece. Então o controle da mente nesse caso é o controle dos pensamentos, é a disciplina da concentração, é nas palavras do Arnold Bennett. Então o que ele fala aqui, né, é que o exercício, né? Quando você deixar sua casa, concentre sua mente em um assunto, não importa o que de início. Você não terá andado 10 metros antes que a sua mente já tenha escapulido bem diante de seus olhos e esteja entretida na esquina com outro assunto. Então, qual é o problema da concentração? Entrou o João aí na reunião. Aí, João, boa noite. Qual o problema da concentração nesse caso, né? O problema da concentração é que é difícil de tu manter continuidade, né? E existe também algumas pessoas de uma opinião que dizem que tu só te concentra em coisas que tu gosta. Se for assim, nós estamos ralados, né? Porque a grande maioria das coisas importantes da nossa vida nem sempre a gente vai gostar, né? Ou gostar, nesse gostar, assim, de gostar, né? Uma questão de gosto, não é bem assim. Então, a disciplina aqui da mente, que o Arnold Bennett está pregando, é que tu consiga conduzir a tua mente, né, numa concentração em determinado ato, assunto ou ideia, e que tu permaneça concentrado nisso sem ser assaltado por ideias estranhas às ideias que tu tinha intenção de ter. Então, se eu quero, vamos pensar aqui, eu quero refletir sobre o uso do meu tempo, né, dentro das 24 horas do meu dia. Qualquer coisa estranha isso, né, está entrando de intrometida no meu pensamento, né? Qualquer ideia estranha isso vai acontecer, porque a gente não tem o controle total, mas a concentração está em manter o foco numa coisa só. E é isso que ele está tentando ensinar aqui. Então, o que ele fala aqui, né, para trazer de volta, né, o pensamento que você tinha a intenção de ter, e você vai perder de novo a linha, né, de raciocínio, vai perder de novo, vai se distrair de novo, e vai ter que continuar tentando, e é assim para ler, é assim para se concentrar no trabalho, é assim para ter um trabalho criativo, é assim para fazer uma coisa que tu nunca fazer. A única maneira de se concentrar numa coisa é tu manter a atenção focada continuamente e não administrar, né, mas manter um controle sobre o que está acontecendo. Então, o que ele fala aqui, que se tu treinar bastante, a concentração vai se tornar fácil. É isso que ele está dizendo aqui. Então, vai mudar, independente de onde tu estiver, né? Tu consegue criar essa habilidade. Então, de certa forma, ele está falando que a habilidade é a concentração é uma habilidade. Então, outra coisa que ele coloca aqui é que não importa no que você se concentrará, contanto que se concentre. Que conta é a pura disciplina da máquina de pensamentos. Mesmo assim, você pode matar dois coelhos numa cajadada só e concentrar-se em algo útil. Ele sugere aqui, né, uma sugestão, livros do Marco Aurélio do Epiteto. O que ele diz aqui, isso aqui é interessante, eu acho que é um exercício para quem já está avançado nessa parte da leitura, que eu pretendo começar em seguida, é ler um capítulo de noite, ou ler uma estrofe, ou ler um parágrafo de noite, ou ler uma ideia de noite, um conceito, e refletir no dia seguinte sobre ele, assim que você estiver indo para o trabalho. Isso faz dois tipos de exercício, né? Na realidade, vamos botar aí 3 tipos de exercício ajudaria, com esse aqui que o Arnold Bennett sugere. O primeiro seria um exercício de memorização, né? Obviamente,
te ajuda na memória, e ajuda, consequentemente, a retenção do conceito do que tu estudou, tu remembrar, né? Ou tu ter... É quase que um exercício de memorização espaçada, né? Isso ajuda bastante e também ajuda na questão da concentração, né? Porque, assim, vamos fazer um parênteses aqui. Quem de nós consegue decidir em que pensar? Acho que a gente pode pensar dessa forma, sobre o que ele colocou. Eu vou escolher do que eu vou pensar. O que eu posso falar disso, assim, com experiência pessoal? Bom, eu escolho sobre o que pensar recentemente, acho que uns 10, 12 anos para cá. E minto se eu digo 10, 12 anos, acho que talvez eu despertei para isso 10, 12 anos, mas eu consigo mesmo definir o que eu vou pensar 7, 8 anos para cá. Né? Porque na grande maioria das vezes a gente está pensando nos problemas da vida, nas pessoas que nos rodeiam, e geralmente não é intencional. Né? Simplesmente a vida está acontecendo. E a gente não está controlando nada. Né? Então, muito do nosso pensamento é controlado pelas nossas necessidades físicas. E isso é uma coisa muito ruim, né, de certa forma. E muito boa por um lado, muito ruim por outro lado, porque se tu fica só nisso, né, tu fica meio que refém das tuas sensações. Bom, deixa eu fechar esse capítulo para passar a palavra aí. Outra coisa aqui desse capítulo 7 que eu apontei é que uma passagem que ele colocou, coloque sua mente a seu serviço. Bom, é coincidente, né, eu ter falado isso que eu falei e vim essa parte. E veja como o processo cura metade dos males da vida, especialmente a preocupação, mas está miserável, evitável, vergonhosa doença, a preocupação. Então, o que ele fala aqui, né? Tu tem que trabalhar para ti. E aí eu acho que ele está muito numa pegada de uma tríade, né, de corpo, mente e espírito, né? Sendo o espírito que guia as rédeas, né? Tua mente faz o trabalho intelectual, o teu corpo faz o trabalho físico. Entendo que seja assim que ele está falando, né? Então, é muito daquilo de, bom, decidir uma coisa, vou fazer isso amanhã, né? Tua mente ela vai trabalhar contra ti. Se for uma coisa desconfortável, bom, vou acordar meia hora mais cedo amanhã. Vai chegar amanhã meia hora mais cedo, tua mente vai fazer um trabalho de sabotadora, né? Ela não vai facilitar para ti, o teu corpo também não vai facilitar, né? Mas, de certa forma, aqui nas palavras do Arnold Bennett, teu espírito definiu, né? Tu tem que ir lá, tu tem que fazer. E de certa forma, aí tu entender não chega a ser uma dicotomia, mas que a tua mente, às vezes, ela não quer fazer as coisas que são boas para ti. Né? E isso é muito difícil, né? Então, se concentrar, estudar e ler seria bom para ti, mas a tua mente quer ir para o Instagram, quer ir, sei lá, para o Facebook, fazer outra coisa. Ou tu quer jogar bola, ou tu quer ir, sei lá, em uma festa, pode ser também. A gente vê que a coisa é complicada. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente tem que colocar todas as ferramentas para trabalhar para nós, né, em prol dos nossos objetivos, e a mente não é diferente, né? Ela deveria trabalhar para nós, não nos governar. Né? Então, bem interessante essa parte aqui. Bom, João, e aí como é que tá? Boa noite, tranquilo? E aí, boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Se quiser fazer uma colocação a respeito do capítulo 7, com vontade. Bom, bora lá. Alguns pontos aqui que eu destaquei. Então, nada acontece conosco, já no começo ele fala, né? Nada acontece conosco fora de nosso cérebro, visto que nada nos machuca ou nos dá prazer, exceto por meio do cérebro. A importância suprema de ser capaz de controlar o que se passa nesse misterioso cérebro é patente. As pessoas reclamam da falta de poder de concentração sem atentarem para o fato de que elas podem adquirir esse poder se assim escolherem. E sem o poder de concentração, isto é, sem o poder de ditar ao cérebro sua tarefa de assegurar a obediência, a verdadeira vida é impossível. O controle mental é o primeiro elemento de uma existência completa.
Um pouco mais para frente, teve um ponto que eu destaquei aqui importante, que ele fala: pela prática regular de concentração, você pode governar a sua mente, todas as horas do dia, independente do lugar. Outro ponto aqui: não importa no que você se concentrará, contanto que se concentre. O que conta é a pura disciplina da máquina de pensamentos, que foi um ponto que você destacou aqui também. Mesmo assim, você pode matar 2 coelhos numa cajadada só e concentrar-se em algo útil. Eu destaquei esse ponto esse exercício que ele cita, de ler um capítulo, um verso, num dia e se concentrar nele no dia seguinte. Outra Achei de manhã. interessante. Começar a fazer isso, vou ver os resultados. E desse capítulo que eu destaquei foram esses pontos aí, basicamente. Show. Legal. Vou pro 8, então. O 8 o título é a disposição reflexiva. E aí, o que eu destaquei aqui, né? Tem uma parte ali na primeira página que ele fala assim, homem, ele cita uma frase, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Não me engano, é de Sócrates. E aí ele fala que essas palavras são batidas e que sinto-me francamente constrangido em escrevê-las. Já era batido em 1920, né? E aí isso me chamou a atenção, né? A época que a coisa foi escrita, né? Era batido em 1920. Falar isso hoje, em alguns casos aí, para mim não sou abatido, porque é uma coisa que a grande maioria das pessoas não fazem mesmo, né? Que é tentar se conhecer realmente. E se conhecer, fica muito difícil conhecer as outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu destaquei. Outra coisa que eu destaquei é. Ele fala que ele está plenamente convencido de que o que falta mais do que qualquer outra coisa na vida do bem-intencionado homem comum dos dias de hoje é a disposição reflexiva. Ou seja, não refletimos. Bom, a gente não pensa sobre o que vai fazer e sobre o que fez, eu diria. E seria, eu acho que, uma maneira de contextualizar muito bem o que ele falou. Então, não pensar sobre o que vai fazer é não planejar, né? Não pensar sobre o que fez é não fazer um exame racional das nossas ações, atitudes, condutas, diria. E realmente, né, eu vejo isso como um problema, porque, bom, se a gente for falar um pouco de gerenciamento, se a gente não pensar o que vai fazer, a gente não está planejando. Dentro ainda dessa pegada de gerenciamento, ou administração, como queiram, né? Se a gente não avaliar o que fez, a gente não sabe se está indo para o caminho certo, né? Então, na nossa vida pessoal é assim também. Então, outra parte que eu destaquei aqui, que tudo que eu estou dizendo, que ele fala, né? Tudo que eu estou dizendo é que uma vida em que a conduta não segue muito bem os princípios é uma vida insensata. Então, interessante também essa questão da disposição reflexiva, ela tem a ver com tu refletir se a tua conduta está alinhada aos teus princípios. Mas, primeiro, para isso, é preciso tê-los, obviamente, né? Outra parte que eu destaquei aqui é, por sua vez, a razão que forma a conduta e não está desconectada do estabelecimento dos princípios, tem um papel muito menor em nossas vidas do que costumamos crer. Supostamente, devemos ser razoáveis. Nós somos muito mais instintivos do que razoáveis. E quanto menos refletirmos, menos razoáveis seremos. Então, por que eu destaquei isso aqui? Porque refletir sobre a nossa conduta, sobre o que a gente faz, ou sobre a nossa vida, né, como um todo, mas principalmente sobre a nossa conduta, sobre nossas ações, é importante para a gente tentar corrigi-las, porque acho que é claro para todo mundo que nós somos cheios de defeitos, né? E o primeiro passo para tentar corrigir qualquer defeito que a gente tem é percebê-los. Mas para percebê-los, a gente precisa refletir. Que eu acho que é o que o Arno está colocando aqui. Né? E que nem ele falou, enquanto menos refletimos, né, menos razoáveis seremos. Então, está querendo aqui a razoabilidade como um qualitativo importante para o ser humano, que eu concordo também.
E foi o que eu destaquei nesse capítulo. O João, tem uma consideração? Pode ficar à vontade. 8. O João saiu hoje. Tenho sim, Bruno. Tenho algumas considerações a João, fazer aqui sobre esse capítulo aí da disposição reflexiva. Logo no começo aqui ele já destaca o exercício de concentrar a mente é um mero preliminar. O indivíduo tem naturalmente de colocá-la a seu serviço. Então ele reforça aqui então a importância de colocar a mente ao nosso serviço. Uma prolongada sequência primária de estudos é indicada para fazer esse ponto que ele fala de colocar a mente ao nosso serviço. No estudo de si mesmo, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, é um ponto que eu achei interessante ele destacar, né, que é realmente nesse estudo, nesse autoconhecimento que você vai cada vez mais colocando a mente ao seu serviço. Um pouco mais para frente. Com isso, quero dizer que não refletimos sobre coisas genuinamente importantes, sobre o problema da nossa felicidade, sobre a direção principal na qual estamos indo, sobre o que a vida está nos concedendo, sobre a parte que a razão tem na determinação de nossas ações e sobre a relação entre os nossos princípios e as nossas condutas. Porque ele fala que, um pouco antes, sobre que nós não refletimos e nós não pensamos nessas coisas. Um pouco mais para frente, a felicidade não brota da obtenção de prazeres mentais ou físicos, mas do desenvolvimento da razão e da adequação entre conduta e princípios. Mais um ponto aqui que eu achei interessante. Tudo o que estou dizendo é que uma vida em que a conduta não segue muito bem os princípios é uma vida insensata, que foi algo que você comentou também, e que realmente não faz nenhum sentido, né? A gente ter o nosso código de ética, as nossas condutas e não viver por elas e não segui-las é insensato, como ele fala aqui. E dois pontos aqui que eu destaquei. Primeiro o resultado da consulta à razão será o seguinte: quando recebermos novamente um bife que passou do ponto, você tratará o garçom como uma criatura semelhante. Permanecerá calmo e com espírito de gentileza, e polidamente insistirá que lhe traga outro bife. Os ganhos serão óbvios e sólidos. Que isso aqui ele cita nos parágrafos anteriores um exemplo de uma pessoa que vai a um restaurante e o bife chega fora do ponto que ela espera. E ele sugere que a reação imediata é você reclamar com o garçom. Só que o garçom, ele não estava envolvido no preparo desse bife. Então, ele é o que menos tem culpa ali. Então, ele aconselha que de uma próxima vez você tenha uma. É o que eu disse aqui, o que eu citei aqui. Você peça com gentileza para que ele troque, para que ele traga um outro bife e os ganhos serão óbvios e sólidos. Isso aí, eu acredito que dá para a gente aplicar muitos outros conceitos, outros contextos também do dia a dia, do trato com as pessoas. Então, achei bem interessante. E o último ponto aqui: nenhuma leitura de livros substituirá o cândido e honesto exame diário das ações recentes e das ações pretendidas. O exame de um olhar firme para a própria face. Ou seja, por mais que a gente às vezes se disponha e vá atrás de ler livros a gente tem que fazer esse autoexame, cara. A gente tem que, cara, eu tô lendo, a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Cara, eu tô lendo esse livro aqui, por que eu tô lendo esse livro? Porque, é só por ler? Então, tem que ter um propósito, não é só pelo simples prazer. Pode ser pelo prazer da leitura, mas você tem que ter um sentido. O próprio prazer pela leitura é um sentido, mas, por exemplo, assim, eu tô lendo esse livro porque eu quero esse conhecimento. Mas a fazer porque quer, né?
Sim, vai fazer porque quer, não vai fazer de forma impensada. Intencionalidade é isso aí. Realmente. Concordo contigo, perfeito. Concordo. Verdade. Até, desculpa te cortar, mas eu escutei eu escutei um podcast de um psicólogo falando sobre isso hoje, intencionalidade, né? E bateu bem com o que tu falou aí, cara. É justamente isso mesmo. Intencionalidade. Tem que ser intencional. Fechou, João? Fechou, cara. Desse capítulo aí foram esses pontos que eu destaquei. Fechou. O capítulo Interesse nas Artes, não, é o livro de 1908, 1910, então, e também é um livro. Imagina o seguinte: que classe social lia livro em 1910? Né? Elite, né? Imagina no Brasil hoje, né? 2024. Se for ver leitura de livro distribuído por classe social aí, então, imagina. Então, aqui, interesse nas artes, geralmente. Mas o que eu entendi desse capítulo? Assim, o nome do capítulo é Interesse nas Artes. Bom, é realmente interessante para algumas pessoas, para outras não. Mas se não é para ti, não é uma desculpa para ti não ler, para ti não te desenvolver, porque o que ele coloca aqui? Ó? Existem áreas de conhecimento enormes fora da literatura, fora do teatro, fora da música, que trarão resultados magníficos a quem os cultive. Então, o convite, né, do Arnold Bennett, de certa forma, é um convite para te viver uma vida além da tua vida rotineira. Né? E isso exige que tu dedique atenção a coisas que estão para além da tua rotina, né? Que não são o teu trabalho, né? Que não são a tua vida cotidiana familiar, aquelas coisas imediatas ali, né? Então, o que eu entendi desse capítulo aqui? Que justamente isso, que ele busca desmistificar essa questão de que livro é só para quem gosta de literatura, quem gosta de filosofia, quem gosta de história, quem gosta de música, sei lá, eu não tem livro para todos os gêneros, e não só livros, né, mas qualquer outra atividade, né, música, etc, querer tocar alguma coisa. Existem inúmeras atividades que vão te trazer um nível cultural de habilidade e de autodesenvolvimento muito maior, que podem ser do teu interesse. Não necessariamente tem que ser uma coisa, filosofia, história. Não. Bom, eu tenho um monte de livros, né? Já li centenas de livros e já li livro de filosofia, já li livro de manutenção. Às vezes as pessoas falam, tu lê livros muito técnicos, né? Tu não lê alguns livros? Não, leio sim, cara. Tem uns Karamazov aqui, né? Tem o Vitor Hugo, não sei como é que eles chamam, né? Exatamente. Tem um monte de livro de filosofia, tem um monte de livro de história, já li. Eu li uma coleção inteira, né, das histórias das ideias políticas do Eric Voegelin. Eu já li um monte de livro. Eu também não posso me deixar de me atinar que eu preciso ter um desenvolvimento profissional e desenvolvimento também de uma área que me traz, que me chama atenção. Isso é muito importante. Às vezes os caras, mas eu não vou ler um livro de história. Tudo bem, não tem problema. Eu não leio um livro de arquitetura, eu não leio um livro de gestão de projetos, eu não leio um livro de gestão de manutenção, eu não leio um livro, não sei, um trabalho para além da tua rotina que vai, de certa forma, contribuir para o teu autodesenvolvimento. Foi o que eu compreendi. João, se quiser, fica à vontade. Passou a Bom, palavra. vamos lá. Esse capítulo, ele dá essa questão do interesse nas artes, ele dá alguns exemplos, então, né, de artes, de coisas que você possa se interessar. Então, um ponto que eu destaquei, é impossível, ou ao menos muito difícil, estudar adequadamente qualquer coisa sem a ajuda de livros. Distinguir entre literatura e livros que tratam de assuntos não literários. Então, 2 pontos importantes aí. Se você deseja entender os mais profundos aspectos da construção de pontes ou da navegação com botes,
não é o seu desinteresse por literatura que o deterá da leitura dos melhores livros sobre construção de pontes e navegação com bots. Então, claro que hoje em dia continua sendo importante, continua sendo por livros, mas hoje em dia você tem muito acesso à informação. Perfeito. Informação certa e informação não tão certa. Então é um Útil e cuidado, inútil. é um cuidado que você tem que ter na filtragem dessa informação, porque hoje em dia realmente você pode aprender qualquer coisa, cara. Hoje em dia. É verdade. Nunca, acho que nunca se teve um acesso tão fácil à informação como Não, agora. nunca. Nunca se teve Nunca. um acesso tão fácil. Antigamente o pessoal Nunca na falava, história do mundo. o pessoal falava da Barça, né? Aham, Meu, aham. meu tio falava, Enciclopédia. ia fazer trabalho, tinha Enciclopédia. que pesquisar na Barça para Na fazer Barça, as enciclopédias, o pessoal vendia, né? Comprava. É assim, né? É estranho isso, né? A velocidade de acesso à informação, ela não melhora a aquisição de conhecimento. é Porque verdade. uma coisa que eu acho que, assim, que o pessoal não se dá de conta, que também não me dava de conta antigamente, é que o estudante ele é um sujeito passivo, é um sujeito ativo do aprendizado. O aprendizado não é o professor, o Não, aprendizado é o estudante. E se vende muito, né? Ah, o professor não estou aprendendo, o professor é ruim. Né? Não estou é aprendendo, o verdade. professor é isso. Vou mudar de colégio. Não, cara. O foco tá errado. O professor é um agente passivo, cara. O agente ativo é o aluno. Esse é o cara, entendeu? E se a gente não ter, por exemplo, assim, uma intenção quase que de aprendiz, tu não vai ter, isso não está no teu radar, né? É que nem a gente está lendo um livro de 1908, cara, poderia estar fazendo 1 milhão de coisas, mas ia ser melhor para mim estar fazendo esse outro 1 milhão de coisas, estar fazendo isso? Talvez não. Né? Mas se tu não, tu é o agente passivo, né? Esquece que o pessoal acha que não se dá de conta, né? Porque que nem uma coisa que eu vejo também assim, João, às vezes tu não tem olhos para enxergar, entendeu? Então é como se tu tivesse, disso que tu falou, né? Nunca foi fácil, tão fácil. Às vezes tu tá sentado e rodeado por uma mina de ouro, mas tu não sabe reconhecer que aquilo é ouro. Se tu não sabe reconhecer que aquilo é ouro, tu não consegue dar o devido valor, aquilo não te chama atenção. Então, muita gente vai passar, isso no mundo é assim, né? Por muito problema simples de resolver, porque simplesmente não tem conhecimento para resolver aqueles problemas. Né? E é triste, né? Porque ele falou, pô, cara, pode aprender qualquer coisa hoje em dia. Telefone com internet, mas não estou falando nem de dinheiro, né? Comprar curso, etc. Não, para aprender a fazer coisa, consegue aprender muita coisa mesmo. Depois, claro, vai ter a parte do aprendizado teórico, né? Da habilidade, etc. Mas hoje não tem mais limite, cara. Assim, ó, a gente poderia dizer que a educação é uma coisa elitizada, de fato, socialmente falando ainda, né? A boa educação não é uma coisa simples. Mas para adultos que já estão no mercado de trabalho, já conseguem ou deveriam conseguir guiar os seus estudos, de certa forma, né, para um desenvolvimento profissional, o pessoal não faz o que não quer. Positivo. E um outro ponto também, a gente estava falando do professor, né? Do aluno ser a figura ativa e o professor ser a figura passiva. O professor é um facilitador, né? Perfeito. E às vezes, assim, você pode não se encaixar, você não pode não gostar da didática daquele cara. Mas você, por exemplo, joga no YouTube, cara, mecânica dos fluidos. Ah, eu quero aprender mecânica dos fluidos, mas meu professor, ele é muito, não gosta da didática dele. Cara, você vai achar uma porrada de gente que faz, que Cada um de um explica, jeito. de um jeito, de outro, e às vezes aí lá você vai achar um jeito que faz sentido para você e aí você consegue entender, cara. Perfeito, concordo. Exatamente isso. Tem mais alguma coisa nesse capítulo? Tem mais um ponto, e esse eu destaquei por uma questão de gosto pessoal mesmo. Ele fala de um livro sobre como ouvir música, e eu Uhum. particularmente eu gosto, aprecio bastante ouvir música, né, e ter alguns momentos ali de
de escutar, de ir percebendo as nuances, sabe, de cada instrumento ali. E ele fala, se você tivesse lido o livro do senhor, ixi, agora o nome é difícil, Prebiel, Como Ouvir Música, porque ele fala de uma pessoa que vai a um concerto e ela só tá ali, ela se emociona. Mas se ele tivesse lido esse livro, talvez num próximo momento, numa próxima oportunidade que essa pessoa tivesse, ela iria com outros olhos. Com certeza. Então, isso aqui também é um ponto interessante, não só para a música, mas também para qualquer outra coisa que a gente quiser aplicar na vida, na nossa profissão, enfim. Às vezes a gente tem uma visão sobre alguma coisa e depois que a gente confronta isso com um pouquinho de conhecimento, com um pouquinho de embasamento teórico, você começa a ver com outros olhos as coisas. Então, acaba... Perfeito. Às vezes você encara uma coisa como sendo um bicho de 7 cabeças. E aí depois, quando você conversa com uma pessoa mais experiente, que já passou por aquela situação, ou você lê um livro, ou você vê um vídeo, um podcast, enfim, quando você tem um acesso a um conhecimento, aquilo não é mais visto da mesma forma. Sim. Altera a tua percepção. Sim, sim. Então, eu achei bem interessante esse ponto, especificamente pela parte da música, mas dá para aplicar aí em qualquer contexto. Verdade. Legal. Capítulo 10. Nada na vida é enfadonho. Eu concordo com isso. Eu acho que o enfadonho está muito na pessoa e não nas coisas em si. Então, o que eu destaquei assim? É ruim ter um relógio roubado, né, das palavras dele, mas podemos pensar que o ladrão do relógio tornou-se ladrão por causas relativas à hereditariedade e ao ambiente, tão interessantes quanto cientificamente compreensíveis. E assim, compra-se outro relógio. Talvez não com alegria, mas ao menos com uma filosofia que torna impossível a amargura. Então, os estudos de causa e efeito, achei interessante isso aqui, falando que a perspectiva e ponto de vista, né? A amargura é ruim, né? Porque a amargura é ficar abraçando espinho, né? Então, tu pode soltar o espinho, mas tu escolhe ficar abraçando espinho. A amargura é o sofrimento por sofrimento, né? Então, nem todo, se tu juntar todo o sofrimento do mundo e tu sofrer todo esse sofrimento do mundo, nenhuma quantidade de sofrimento vai trazer o teu relógio de volta. Ele fala que tu reinterpretar isso de outra forma, e modernamente algumas pessoas vão chamar de ressignificar, outras vão chamar de ter uma perspectiva diferente, tu não fica amargurado, né? Eu achei muito interessante essa parte aqui. E outra parte que eu destaquei e que aqui para mim é fundamental, né? Isso aqui me guiou desde o começo, quando eu comecei a estudar, e continua até hoje. Deixa eu só pegar mais um contexto aqui. E passa a saber ao menos alguma coisa sobre algo. Por que você não passa a saber ao menos alguma coisa sobre algo? Despertar essa curiosidade não é fácil, mas saber alguma coisa sobre algo. Quantas pessoas podem realmente dizer assim, eu realmente sei disso, eu realmente sei do que estou falando, eu realmente tenho embasamento, seja ele teórico, prático, para afirmar tal e tal coisa, saber algo de alguma coisa, saber fazer alguma coisa, saber, né? Isso que eu marquei com a canetinha, tem mais forte. E, de fato, eu realmente, né, eu tenho uma intenção muito forte e um prazer muito grande em saber as coisas, né? E a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, é justamente isso, é o interesse em querer saber as coisas, essa curiosidade, né? E a gente tem quando criança e vai perdendo quando adulto. Nesse capítulo foi isso, João. Bom, eu destaquei alguns pontos aqui também. A mais importante de todas as percepções é a percepção contínua de causa e efeito.
ou ainda, em outras palavras, a percepção dos rumos da evolução, quando consegue incutir na própria cabeça a verdade fundamental de que nada acontece sem uma causa. A pessoa não apenas amplia sua mente, mas também seu coração. Ao mesmo tempo que alivia o sofrimento da existência, o estudo da causa e efeito agrega valor ao que é pitoresco na vida. O homem que tem incutida a ideia de desenvolvimento, de causas e efeitos contínuos, percebe no mar um elemento que era vapor no anteontem geológico, que ontem fervia e que amanhã inevitavelmente tornar-se-á gelo. Um outro ponto aqui: causa e efeito podem ser encontrados em todo lugar. Todo o complexo movimento do universo é assim simples quando você é capaz de encaixar as peças. E aí entra aquela questão que a gente estava comentando a respeito da música, que se você do capítulo anterior, que se você lê um livro, aquele livro que ele cita, você iria para um próximo concerto com uma percepção diferente. Então, todo o complexo movimento do universo é assim simples quando você é capaz de encaixar as peças. Então, quando você amplia a sua percepção mental, o seu conhecimento, então você é capaz realmente de encaixar as peças. Eu destaquei aqui, nada é enfadonho. E realmente é isso aí, cara. Nada é enfadonho. E um ponto do final que eu destaquei foi o seguinte: você não precisa se dedicar às artes nem à literatura para viver completamente. Todo o campo do hábito diário e das cenas cotidianas está disponível para satisfazer aquela curiosidade que é a própria vida, cuja satisfação revela um coração compreensivo. Que ele fala a respeito um pouco antes, ele fala das coisas simples da vida, das coisas do cotidiano, e então por isso ele fala: você não precisa se dedicar às artes nem à literatura para viver completamente. Foi bem reflexivo esse capítulo. Sim. E as coisas simples da vida são o que realmente importa. Né? Sim, com certeza. Capítulo 11, leitura séria. O que eu marquei aqui? Ó? Ele está falando aqui leitura séria, né? Ele não coloca o romance como uma leitura séria. Né? O romance é o sonho acordado dirigido, né? Então, ficção, etc. Né? Então, que ele fala que os melhores romances requerem um esforço mínimo mental. O que ele diz? Que o trabalho da máquina mental ele é um trabalho que tem que ter esforço. Então, as palavras dele. Ora, no cultivo da mente, um dos fatores mais importantes é precisamente a sensação de esforço, de dificuldade, de uma tarefa que uma parte de você está ansiosa para cumprir e a outra parte para abandonar. Desculpa. Uma parte está ansiosa para cumprir e outra parte para abandonar. E esta sensação não será adquirida por meio de romance. Então, eu gostei muito dessa parte. Isso é realmente assim. Quando tu está diante de uma coisa desafiadora, tu tem uma parte tua que está louca para cumprir e tem outra que está louca para abandonar. Então, se tu for escrever um artigo, for ler um livro, se tu for fazer qualquer coisa um pouco mais difícil mentalmente, vai ter uma parte tua, o quebra-cabeça também, né? Que eu agora comecei a montar quebra-cabeça. Vai ter uma parte tua que está louca para fazer, para cumprir aquilo, e outra que está louca para abandonar, louca que aquilo acabe. E foi muito bem colocado aqui, bem interessante. Ele fala aqui que o trabalho intelectual está ligado à aquisição de conhecimento, mas que não seria nesse sentido, né, dos romances. Então, outra coisa que eu só marquei que é exercícios mentais, né? Então, é interessante, né? Essa parte de exercício mental que ele vem tocando em todo o livro. E por último, a menos que você conceda pelo menos 45 minutos a reflexão cuidadosa e exaustiva,
é algo terrivelmente cansativo do início. Sobre o que está lendo, os seus 90 minutos noturnos terão sido desperdiçados. Isso significa que o seu ritmo deverá ser lento. Então, o que ele diz aqui, né? Que a gente tem que conceder pelo menos 45 minutos à reflexão cuidadosa e exaustiva. Tu lê, tu reflete, lê, reflete, lê, reflete. Que eu tinha citado, acho, no primeiro encontro, uma passagem da Ana Besante, acho que é. Ela fala que é 5 minutos de leitura e 10 de reflexão. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente tem que compreender o que a gente está lendo. Né? Compreender, entender, a fazer anotação, apontar, isso que importa. Desse foi isso, João. Cara, desse capítulo, eu destaquei essa parte que você falou aqui no começo, de uma parte estar ansiosa e a outra não querer, né? Uma quer e uma outra não quer. Um outro ponto aqui para frente. Mas tenho duas sugestões gerais de certa importância. A primeira é definir a direção e a abrangência dos seus esforços. A segunda sugestão é: devemos ler, mas também devemos pensar, que é o ponto que ele fala aqui, que você citou, da reflexão, de pelo menos 45 minutos. Porque lá no começo, lá atrás, ele fala da gente empregar 1 hora e meia. Eu lembro que ele fala dessa 90. questão dos 90 minutos Sim. para algo do desenvolvimento mental. E é interessante isso aqui, porque ele tem esse contraponto. Uma parte é extremamente ansiosa e quer, e a outra parte não quer. Então, é importante ele ressaltar essa parte aqui do final, porque, assim, você está começando agora algo novo, um hábito de leitura, enfim. Não precisa ser o leitor e, eu vou ler 100 páginas num dia. Não. Você precisa dar um tempo para essas novas informações que estão entrando agora, para elas serem processadas, para que isso comece a fazer sentido dentro de você e aí vai. E com o passar do tempo, gradativamente, lógico, você vai tendo capacidade para ler muito mais coisas e também para refletir sobre muito mais coisas, porque as ideias vão estar circulando na sua mente e às vezes uma ideia que você pegou de um livro, você consegue encaixar num outro livro, e aí, cara, isso vira um monte, várias ideias juntas, interligadas por livros diferentes, fazendo sentido num outro livro que não tem nada a ver com aqueles livros anteriores que você lê. Verdade. E acontece mesmo, realmente, com frequência isso. E às vezes até com a própria realidade que tu está vivendo, né? Sim. Bom, vamos lá. Fechamos, então. Chegamos no 12. O capítulo 12 fala os perigos a evitar. Eu destaquei aqui, primeiro, ele fala do pedante, né? Então a gente tem que evitar ser pedante, porque conhecer é conhecer alguma coisa, saber é saber mais que os outros. Bom, isso é uma definição. Tu sabe de alguma coisa, tu sabe mais que as outras pessoas. Só que, né, a gente não pode ter áreas de sabedoria superior, etc., né, que é o pedante que a gente chama aqui, né? Então, o pedante é um indivíduo fastidioso que, tendo feito uma descoberta, mostra-se tão impressionado por ela que é capaz de desapontar-se gravemente pelo fato de que o mundo todo não compartilha de seu espanto. Torna-se um pedante inconsciente é facílimo e fatal. Então, tornar-se um pedante inconscientemente é facílimo e fatal. Então, quando a gente, né, então já que eu vou engatar na outra aqui, né, é recomendável não insistir no falatório a respeito do que se está fazendo e não fingir lamentações exageradas quanto ao espetáculo de deliberado desperdício de tantas horas diárias em que todos têm parte, nunca, portanto, vivendo de verdade. Então, eu não tenho que ficar falando que eu estudo, eu não tenho que ficar mostrando para as pessoas que eu sei mais, eu não tenho que ficar repreendendo ninguém por nada que elas não saibam, ninguém, assim, às vezes não tem, as pessoas realmente realmente não estão interessadas nessas coisas, e tu tem que conversar com as pessoas que têm os mesmos interesses que tu,
ou demonstra alguma curiosidade sobre alguma coisa, mas agora ficar querendo aparecer, etc., isso é uma atitude muito ridícula, de certa forma, né? Muito pedante, que ele fala, né? E a gente tem que tentar evitar isso, porque às vezes, né, a gente domina um assunto, mas... E tem mais uma coisa também, às vezes a gente domina um assunto numa profundidade muito grande, que as pessoas só querem discutir aquele assunto superficialmente. E aí, cara, se tu aprofundar demais, tu vai acabar com a conversa, então é complicado. Então, estudar é aceitar um pouco de solidão com os teus próprios pensamentos. Se tu não aceitar um pouco disso, tu não consegue estudar muito, porque se tu estuda, tu cobra... Quanto mais tu estuda um assunto, mais tu reduz o número de pessoas que vão conseguir conversar contigo sobre aquele assunto. Essa é a grande realidade. Se tu estudar muito, muito um assunto, as pessoas do teu cotidiano já conseguem falar contigo sobre aquilo ali. Então, tu vai ter que encontrar pessoas que estão indo para o mesmo lugar que tu está indo, estudando as coisas que tu está estudando, para te conseguir discutir com elas. Né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Os outros 3 perigos que eu destaquei aqui, 2, né? Como acorrentar-se a uma programação como um escravo a uma carroça, eu acho que é muito ruim, a gente começar a se tornar funcionário de nós mesmos, né? Aí faz lá um cronograma, tem que cumprir ele, dependente do que acontecer. Não vamos fazer isso. Só que, por outro lado, o cronograma é o cronograma, né? Isso é interessante quem coloca aqui, né? Tu não pode ficar fanático no cronograma. Mas o cronograma é o cronograma. Então, tu tem que cumprir, né? Foi bem engraçado. Então, não pode, a não ser que seja tratado com deferência, não passará de uma piada de mau gosto. Então, tu tem que dar uma atenção para o teu cronograma, mas se tu falhar 1, 2 vezes, tudo bem, não vai morrer, né? Mas tu tem que tentar cumprir 85% do teu cronograma, no mínimo, né? Que nem a gente fala em planejamento, né? Tem que cumprir 85% da programação. E ainda outro perigo, né, é desenvolver um método baseado na pressa, de mostrar-se cada vez mais obcecado com o que é preciso fazer em seguida. Dessa forma, podemos chegar ao ponto de sentirmos a existência como uma prisão, então perdemos a posse da nossa própria vida. Você pode levar o cachorro para passear às 8 da noite e ficar pensando durante todo o passeio no fato que precisava começar a ler às 15 para as 9 e que não pode se atrasar. Bom, aqui um pouco da intenção ali que o João falou, né? Entra aqui. Por quê? Porque o que é fazer as coisas com intenção? É estar fazendo aquilo porque quer e estar fazendo aquilo. Então, se eu estou levando o cachorro para passear, eu estou ali pensando naquilo e vivenciando aquilo. Eu não posso estar. Já é um sintoma de ansiedade. Eu estou aqui gravando isso aqui, estou pensando naquilo outra coisa lá, que já estou... Mas e aí tu está querendo acelerar no pensamento algo que na realidade está acontecendo numa velocidade completamente diferente. Né? Então, tu está aqui agora. Se tu está aqui agora, seja intencional o que você está fazendo. Mas também, né, também a ocasional quebra deliberada da agenda não ajudará a solucionar o problema. O mal não brota da persistência rígida no que estamos buscando realizar, mas tem origem na tentativa de fazer coisas demais, de encher a programação até preencher todos os minutos. A única cura é refazer a programação e buscar fazer menos coisas. Todos nós já vivenciamos algum momento de querer fazer tanta coisa e se tornar inexequível. Né? Isso aí é poço grande para frustração. Outra parte que eu botei. Mas o apetite por conhecimento cresce à medida que nutrimos. E há homens que acham aprazível a ofegante pressa do esforço constante. Deles é preciso dizer que a pressa constante é melhor do que a malemolência eterna. Realmente, é melhor fazer mais coisas que não fazer nada. E o último e o principal perigo que eu gostaria de apontar, nas palavras do Arnold Bennett, e a qual ele já se referiu, é o risco do fracasso no início da empreitada. Né? Então, pegar e te colocar um desafio muito grande já no início de fracassar. E por último, agora sim, por último, finalmente, ao recolher as primeiras ocupações dessas horas noturnas, guie-se pelo seu gosto e por suas inclinações naturais e nada mais. Então, ao decidir que você vai estudar, no começo,
Tenta te guiar pelas tuas inclinações naturais, pelos teus gostos, tende a dar mais certo. Né? Tende a dar mais certo do que tu pegar e sair fazendo o que qualquer um te indicar, sem ter nenhum tipo de gosto sobre isso. Então, esse foi o último capítulo da minha parte. Passo a palavra para o seu João. Beleza. Desse capítulo eu destaquei também esses pontos, a questão dos perigos. O primeiro perigo, tornar-se mais odiável, menos suportável, pedante, né? Se tornar o pedante, então é um perigo, tem que ser evitado. A questão do acorrentar-se à programação, e ele cita também esse ponto aqui, na verdade é um reforço de uma ideia lá de trás, de respeitar o cronograma, mas não se frustrar se houverem contratempos, se houverem imprevistos ou coisas que vão te impedir de fazer o cronograma, aquilo que você tinha planejado de fazer. O outro perigo, desenvolver um método baseado na pressa de mostrar-se cada vez mais obcecado com o que é preciso fazer em seguida. Dessa forma, sentimos a existência como uma prisão. Destaquei também esse ponto que você citou: o mal não brota da persistência rígida no que estamos buscando realizar, mas tem origem na tentativa de fazer coisas demais, de encher a programação até preencher todos os minutos. A única cura é refazer a programação e buscar fazer menos coisas. Ele fala aqui, e eu achei interessante, se a programação apresenta-se uma tendência opressiva e mesmo assim você não queira modificá-la, um paliativo excelente é passar com exagerada deliberação de uma tarefa a outra. Gastar 5 minutos com a plena consciência de gasto desses 5 minutos. Então é um descanso realmente, 5 minutos ali fazendo absolutamente nada. Destaquei esse ponto, até destaquei de vermelho aqui o último e principal perigo, que é o fracasso no início da empreitada, que ele cita também lá no começo do livro, nos primeiros capítulos. Um fracasso no início pode facilmente pôr um fim definitivo a um recém-nascido impulso na direção da vitalidade completa. Esse impulso vital não pode ser sobrecarregado. Deixe que o ritmo do primeiro passo seja absurdamente vagaroso, mas transforme-o no mais regular possível. É imenso ganho em autoconfiança pelo cumprimento de um empreendimento cansativo. E isso aqui eu até lembrei de um podcast do Clube da Manutenção, que eu lembro que você fala das guerras internas com a gente mesmo. E se a gente perde muitas guerras internas, então faz um mal grande para tua moral, para teu brio, Autoestima. né? Tua autoestima. Perfeito. E por outro lado, se você tem consecutivas vitórias, então a tua autoconfiança vai aumentando. Esse ponto. Finalmente, ao Perfeito. escolher as primeiras ocupações dessas horas noturnas, guie-se pelo seu gosto e por suas inclinações naturais e nada mais. Isso é o importante, guiar pelo seu gosto, porque vai ser muito mais prazeroso fazer algo que você gosta, desde que seja realmente para melhorar, para expandir a tua capacidade mental, para você, enfim, tem que fazer sentido para você. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Um livrinho desse tamanho dá tanto assunto, né? Então, cara, Só para finalizar, o prefácio, né, que eu não li. Ele pediu para ler por último, né? sim, Então, ele coloca, o que ele coloca, né?
ele teve uma crítica ao livro dele, que é quando ele criticou. Ele tem uma passagem do livro dele que ele fala que tu tem que admitir que tu não está cansado, né, quando chega do serviço. E aí algumas pessoas disseram que realmente chegam cansadas depois do serviço, né? E aí ele comentou aqui: continuo convencido de que eles não se dedicam ao máximo, mas sim o mínimo que poderiam conscientemente dedicar-se no ganho de seus dividendos, e que as suas vocações os enfadam em vez de provocar interesse. E eu concordo com isso, porque a grande maioria de nós trabalha num trabalho que é enfadonho, pouca gente é realizada no trabalho, pouca gente se dedica tanto quanto deveria ou tanto quanto poderia no trabalho, a ponto de estar completamente cansado e esgotado quando chega depois do trabalho, a ponto de não poder fazer nada, né? Na grande maioria das vezes a gente não está cansado, nem fisicamente, nem mentalmente. Aí é uma reeducação, né? Ou uma aceitação também, né? Aceitação, né? Então, a parte que ele botou aqui, vá além da fazer alguma coisa que vá além da minha rotina, né? Que é um tema recorrente no livro. Ele coloca uma parte que eu apontei aqui também, que ele coloca mas é menos desastroso desperdiçar 8 do que 16 horas por dia. É melhor ter vivido um pouco do que não ter vivido nada. Realmente, né? A tragédia real é a tragédia do homem que não se esforça nem no escritório, nem fora dele. E é principalmente a este homem que esse livro se dirige. Então, o esforço, né, poderia ser feito em algum lugar, se não no trabalho, se não na profissão, no hobby ou qualquer outra coisa. Ele sugere aqui, se não dá para trabalhar de noite, trabalhe de dia, levante mais cedo, faça alguma coisa de manhã, né? Inverta os papéis, né? E também tem uma colocação interessante quanto ao sono, né? Estou convencido de que a maioria das pessoas dorme o quanto dormem porque lhes falta quaisquer outros passatempos. E, cara, isso é uma verdade desgraçada, né? Mais horas de sono não garante maior qualidade de sono. Isso é impressionante, eu venho acompanhando o sono há muito tempo. E realmente, assim, não tem correlação nenhuma, tanto que eu já não consigo dormir até muito mais tarde, né? Porque você vai ficando velho, vai se acostumando a acordar muito cedo. Mas eu concordo muito com o que ele falou. Depois ele disse que consultou o médico, e o médico disse para ele que o homem direito, a maioria das pessoas torna-se estúpida de tanto dormir. E prosseguiu, então, afirmando que 9 a cada 10 homens teriam mais saúde e mais alegria em relação à vida se passassem menos tempo na cama. Isso aqui, para mim, é um divisor de águas. Acorde-se cedo. Sempre, 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 sempre. Ah, mas eu não. Acorda cedo. Vai dormir até mais tarde, deixa só para domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sempre acorda cedo. Sábado pode ser uma horinha mais tarde, pode ser, mas acorda cedo. Não desperdiça a tua vida, né, nessa preguiça, né, nesse sono. E que tem que ter o que fazer. E aí entra aquelas questões, acho que o João falou ali, os compromissos contigo mesmo, né? Uma vez eu conversei com um amigo meu, no serviço, que, bom, nós trabalhava até horário administrativo, né? Sexta-feira ali, 17, 18, mesmo eu tendo uma atenção com a empresa em relação a celular, parada, falha, me ligar, etc. Eu, às vezes, ia fora de horário. Meu horário expediente normal era 17, 18. E aí, cara, no sábado, domingo, até o dia, né? E, cara, eu já fui moleque, já fui mais novo, né? E aí, o que eu fazia sábado e domingo? Desperdiçava esse tempo, né? A dormindo, né? Ou entrava madrugada dentro, né? Olhando filme, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa, quando eu era muito mais novo. Só que, cara, se tu tivesse que um compromisso no trabalho, 5 horas da manhã de sábado, 6 horas da manhã de sábado, tu ia estar lá, velho. Agora, contigo, tu não consegue fazer, né? E isso é muito duro, né? Essas imposições externas que a gente se sujeita, né? Esses compromissos externos, eles são muito mais importantes que os nossos próprios compromissos, né? Então, por isso que ter compromissos conosco, né?
compromisso com nós mesmos é muito importante. Tu cumprir uma rotina tua, fazendo coisas para ti, etc, né? Então, tu não falta, nunca faltou, nunca te atrasou no teu trabalho. Isso é muito bacana, é importante, é um componente da ética profissional. O cara tem que tentar nunca se atrasar com os compromissos que são benéficos diretamente para a nossa vida. Então, se tu... Acho que eu falei, acho que já numa conversa nossa aqui. Se a empresa colocasse lá que tu ia ter que ler um livro por mês, tu ia ler, cara. Tá entendendo? A empresa lá, ó, tá definido, tu tem que ler um livro por mês, tu ia ler. Aí, né? Então, a gente tem que tentar dar uma seriedade maior para os nossos compromissos internos. Mas, claro, dentro de um grau de normalidade, a gente também não pode se tornar funcionário de nós mesmos. E essa era a parte, João. Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu concordo contigo. E tem um ponto que ele cita no começo, que você estava falando aí, que era sobre a questão de... Nossa, agora, cara, agora me fugiu. Espera aí, vamos ver aí. Me fugiu. Você estava falando aí agora de Do um ponto trabalho? que eu lembrei lá do começo. Sim, sim, realmente, do trabalho. Que ele fala do capítulo 3, se eu não me engano, que ele fala do cara que trabalha das 10 às 18 e ele define das 10 às 18 como sendo o dia. Então, os Perfeito, compromissos externos são mais importantes que os internos. E perfeito. aí a questão da gente realmente valorizar, né, o depois das 18, né, também é tão importante quanto, e não vai tornar o das 10 às 18 menos importante, menos relevante. Perfeito. Perfeito. Muito bom. E aí, o que achou do livro? Cara, eu gostei, achei, por mais que seja um livro aí de 1908, 1910, é uma leitura, foi uma leitura bem rápida, bem tranquila de fazer, de seguir no cronograma. Achei interessante a forma como ele colocou as ideias e como ele trouxe algumas provocações. Acredito que foi uma leitura muito boa, muito benéfica. Com certeza aí vamos aplicar esses conceitos aí agora no dia a dia. Show, legal. Gostei também. Acho que o recado que fica é que a vida passa diante dos nossos olhos todos os dias, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, dia a dia. E a gente tem que tentar fazer alguma coisa com isso que nos deram que esse tempo aí, né? Que, nas palavras do Arnold Bennett, é quase que um milagre. E foi um prazer ter lido esse livro e foi um prazer também ter discutido, conversado contigo a respeito desse livro, João. Muito obrigado aí. Eu que agradeço aí. Acho que agora entramos no próximo, né? Então, show de Possível. bola. Beleza. E vamos para cima. Então, Fechou. vamos pra cima. Valeu. Abração, uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.